Flamengo, de acordo com o jornal O Globo, tá? É a matéria, acho que é o Diogo Dantas, do jornal O Globo. O Flamengo já admite, de acordo com a matéria, tá? Deixando claro aqui para quem tá assistindo ao programa, que o Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. Eu vou até ler a matéria para ser bem detalhista. Não, sim, mas eu já peguei aqui, então eu já vou ler aqui, ó. Porque, ó, eu vi, mas é que eu achava que você tinha resumido. Ó, diretoria entende que comportamento como reserva dá razão à decisão de não renovar. E aí diz, membros da alta cúpula da diretoria do Flamengo, ligados ao presidente Rodolfo Landim, já admitem internamente que querem lucrar com a venda de Gabigol até o meio do ano. Com a renovação travada, após a alta pedida do jogador de 54 milhões de reais, entre aumento e bonificações, o Flamengo aguarda oferta para que o camisa 10 gere uma boa compensação financeira. O contrato atual, ainda de acordo com a matéria, eu estou lendo a matéria na íntegra, vai até dezembro e o jogador pode assinar com outro clube no meio do ano. Para não dizer que perdeu o Gabigol, olha aí, ó. Para não dizer que perdeu o Gabigol para um rival, o Flamengo promove uma fritura interna. Ou seja, a matéria ainda quer revelar bastidores que estão fritando o Gabigol de propósito. O clube acredita que o comportamento do ídolo, enquanto está na reserva do Pedro, confirma a dificuldade de tê-lo no grupo, se não for protagonista, o que o técnico Tite já indicou que não será. O departamento de futebol, sobretudo na figura do vice Marcos Braz, ainda mantém discurso apaziguador e indica a possibilidade de se encontrar um caminho para ampliar a era Gabigol. O Corinthians, que manifestou interesse no atacante no começo da temporada, segue de olho e aguarda a movimentação do Flamengo para voltar à cena para uma nova proposta, uma nova ofensiva. Isso é o que diz a matéria, Mauro. Pelo que você tem de contatos na diretoria, você acha pertinente essa reportagem? Vamos lá, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Primeiro, assim, um ponto que eu acho que é importante. Eu acho, na minha visão, os 17 milhões de euros que o Flamengo pagou à Inter, né, pelo Gabriel, eu acho que já se pagou. Ele já se pagou. Ele já deu retorno técnico, retorno... não só com gols de decisão, não. Com o desempenho dele em 19, 20, 21, 22. 2 brasileiros, ele jogou muito bem. 2 Libertadores, jogou muito bem. Quando o Pedro foi artilheiro, ele também jogou muito bem. Agora, o ano passado para cá, aí que a coisa realmente virou. Então, acho que o dinheiro foi investido, ele já voltou para o Flamengo. Valeu, foi todo mundo saiu ganhando. A Inter recuperou o dinheiro que colocou na contratação, quando foi buscá-lo junto ao Santos, e ele deu retorno. Sem contar aquele que você não consegue medir, né? Que é a torcida, os jovens, as crianças que gostam dele e tudo mais, que de repente até muitos passaram a torcer pelo Flamengo em função da admiração que ele desperta na garotada. No ano passado, eu apurei, fui o primeiro a dar essa informação, da renovação do contrato que estava alinhavada e que teria aumento de salário e seria uma renovação por 4 anos com mais o ano de 2024, que ainda ia começar, totalizando 5 anos mais de contrato. Ou seja, teria esse ano que ainda tem de contrato, mais 4. Iria até os 32. A gente trouxe essa informação aqui no Bate-Pronto, inclusive. E a reação foi, como eu já falei aqui outra vez, a pior possível dentro da diretoria do Flamengo. Vou mais longe, teve gente da diretoria que chegou a dizer pro Landim, se renovar nessas condições eu tô fora. Ameaçou sair da diretoria? Ele falou, eu não vou continuar, porque isso é um absurdo. Teve gente que chegou a dizer pro Landim, gente importante da diretoria dele. Isso é um absurdo. Porque você sabe muito bem, né, que tem um bloco do Marcos Braz, tem outro bloco, tem outro bloco, não é todo mundo pensando junto. Quando falar diretoria do Flamengo, não é um corpo único. Todo mundo unido. Não é bem assim, não. É um governo de coalizão, né, do Landim. Então você tem diferentes correntes políticas ali, e gente que pensa, além da questão política, tem a questão da maneira como as pessoas encaram a gestão. Muita gente é contra o Marcos Braz, é contra a maneira como o Braz comanda o futebol. Que é uma coisa mais antiga, meio paternalista, brodagem com o jogador e tal. E tem muita gente que acha que tem que ser pompom, queijo, que é o tal do profissionalismo. Funciona assim, ou não? Alguém acha que, a gente fala muito, né, futebol europeu, não sei o quê, alguém acha que no futebol, você falou do Guardiola agora há pouco, o Guardiola quando não dá, vai embora, cara. Se não está rendendo, siga seu caminho, pode ser quem for, qualquer um.
Ninguém escapa. Ninguém está acima. Então, quando as pessoas pedem isso, elas têm que entender que um regime extremamente profissional, ele vai avaliar questões minimamente técnicas e profissionais. Então, existe sim quem seja radicalmente contra a renovação, nas bases que foi negociado inicialmente. Há uma forte oposição. O Landim, eu até cantei essa pedra e falei, vai travar no Landim, travou no Landim e não saiu mais. E o próprio Landim, pelo menos há alguns meses, não sei se mudou de ideia, acho difícil, porque não há motivo para tal, ele também achou que a renovação não fazia sentido, tanto que ele travou. Mas ele também não quer ficar marcado como o presidente que vendeu o Gabigol. Mas aí tem a preocupação, porra, foi eu que pedi o Gabigol, ele vai para um outro lugar, aí vem um outro episódio. O ano passado ele veio muito mal, né? Aí o Gabigol termina o ano. Ele comete, na minha opinião, alguns deslizes. Não sei o que vocês pensam. Como, por exemplo, aquela entrevista. A final da Copa do Brasil são 2 erros. O beijinho do Dorival. Não tem que fazer isso, né? Segundo, ele sai do Morumbi, perdeu o título, aí dá uma entrevista na zona mista. Parece que nada aconteceu. Cara, você perdeu uma final, você tem que sair, cabeça baixa, tal, respeitar o luto do torcedor. O torcedor tá espumando. No momento que tava o Flamengo, né? Que tava uma vergonha. Perdeu a última chance de ser campeão e valia a vaga na Libertadores. E assim, com todo respeito ao São Paulo, o Flamengo com um time muito mais caro que o São Paulo, com jogadores melhores, pô. Peraí. E perdeu, assim, jogando mal o jogo do Rio de Janeiro, que foi o erro do São Paulo de escalar ele, escalá-lo junto com o Pedro. Mas enfim. Aí ele falou, naturalmente, reafirmou que faria de novo, que o Dorival, tudo bem, não, outro erro. Aí ele faz uma participação lá no podcast, aí flerta com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Você imagina o Cássio flertando com a torcida do Flamengo? Você acha que a torcida vai gostar? Não. Você fala assim, que legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. Lógico que não. Então ele ainda teve isso. Então, assim, isso vai gerando um desgaste com uma parte da torcida dentro do clube, exceto com aqueles que são gabizetes, né? Que são os seguidores incondicionais, que acham que a plaquinha vai ser levantada de novo, que o 99 vai voltar, essa coisa toda. Só que o fato novo... 99? 2019. 2019. Só que o fato novo é o quê? A temporada começou e nada mudou. Ele treinou nas férias, ele parece que está mais em forma física, o shape é outro e tal, mas não mudou, Thiago. Não mudou, ele está jogando mal. Ele entra em campo, não acontece nada. Ele começou 2 jogos, fez gols, mas não foram grandes atuações, com times mais fracos. Né? Ele sai do banco, não acontece nada. Mas aí o jogo o time já está mexido, o adversário também já está mais cansado, o placar já está 2-0, se encontra algumas facilidades, nada está acontecendo. Então, o que acontece hoje? Eu acho que essa me parece, aí é uma conclusão minha, que esse receio de perder o Gabriel para um outro time e tudo mais, ele diminui em função do quê? Alguém pode afirmar que o Gabriel vai jogar como jogou antes? Assim, cravar com toda certeza? Não dá. Porque, assim, mas idade para isso ele tem, né? Essa é a questão. Acho que a grande dúvida para mim é o seguinte: o que está acontecendo com esse rapaz? Ele tem só 27 anos. É um ocaso precoce? É o que vai acontecer? Um ocaso, final, assim, chegou no fim da linha. Eu tenho medo de ser a mesma situação, quer dizer, a mesma, que eu não estou comparando o nível, pelo amor de Deus, do Neymar. De virar popstar, gostar de ser popstar e desvirtuar um pouco da bola. Mais ou menos que o Ronaldinho Gaúcho tinha na última temporada do Barcelona. E aí... Você olha 2006. A semelhança. O Ronaldinho gostava de coisas aí no futebol, o Neymar também, o Gabriel também, com essa coisa de querer ser trapper e tal. Então você vê que são caras que não estão só concentrados no futebol, eles gostam de ter uma vida fora ali e tal, que, sei lá, talvez tire a concentração. É difícil dizer se ele vai voltar. Porque o que me chama a atenção é que ele está tentando, claramente ele quer. Ele treina, ele chega, ele corre, ele quando não consegue fazer uma jogada, você percebe que ele fica irritado, mas não está conseguindo, gente. No Campeonato do Carioca, contra os pequenos, contra o Fluminense, ele entrou, estava 2-0, pô. Era a hora, né, de aproveitar e meter mais um gol aqui no Fluminense e tal. Nem conseguiu fazer nada aconteceu. O Arrascaeta que quase fez um gol no meio campo, mas ele estava ali. Então, assim, não está acontecendo nada. Então, eu acredito sim que mais pessoas comecem a pensar, cara, agora vai vender para quem? Vender para quem? O Vampeta falou isso, eu acho que vende fácil. Para quem vai pagar? Essa é a questão. Agora tem um outro detalhe. Acho muito difícil que a renovação aconteça nas bases que ele pediu, porque nada justifica, cada vez menos. Ele quer 2 milhões de salário por 4 anos, não é isso? Era mais ou menos isso, né? Algo próximo. Mas ele ainda quer um valor de compra. Isso que piora a situação. Isso acho que não vai acontecer. Porra. Seria uma loucura, né? Isso já era uma loucura antes, agora menos ainda. Agora, tem uma coisa na matéria que me chama a atenção, que é assim, ele está sendo fritado. Como que ele está sendo fritado? Por quem que ele está sendo fritado? Ninguém está fritando o Gabriel, ele está se fritando sozinho, gente. Né? Estão usando esse discurso do Tite para dizer que é fritura. Não é fritura. Não é fritura nenhuma.